Bem-vindos ao canal das Curiosidades do Mundo Científico. Olá e bem-vindos. Ora, o nosso sistema solar parece-nos bastante familiar, não é? O Sol, os 8 planetas, umas quantas rochas a flutuar, mas e se isto que conhecemos for apenas a ponta do iceberg? E se o nosso próprio quintal cósmico esconder segredos absolutamente incríveis e fenómenos que mal conseguimos imaginar? Pois é, achamos que conhecemos bem o nosso sistema solar, mas a verdade é que há muito, muito mais para descobrir. Estão apostos para desvendar alguns dos segredos mais bem guardados dos nossos planetas vizinhos. Vamos fazer uma viagem. Desde os confins gelados, onde o Sol não passa de mais uma estrela no céu, até aos planetas interiores, onde o calor é, bem, infernal. O nosso sistema solar é um verdadeiro palco de histórias fantásticas. Histórias de catástrofes cósmicas, de mundos que já não existem e de mistérios que continuam a deixar os cientistas de cabelo em pé. Vamos a isso? A nossa viagem começa bem longe, nos confins do Sistema Solar, um lugar frio, escuro e misterioso, para lá dos gigantes gasosos que pensamos conhecer. É precisamente aqui, nesta escuridão, que se escondem alguns dos segredos mais intrigantes. Imaginem só, um pequeno mundo de gelo com apenas 90 km de diâmetro a dançar com o gigante Neptuno. Este objeto, o 2020 VN40, move-se numa sincronia perfeita com o planeta. Para cada 10 voltas que Neptuno dá, ele dá uma. É uma valsa cósmica hipnotizante que nos lembra que o universo está cheio destas pequenas maravilhas à espera de serem descobertas. Mas as esquisitices de Neptuno não acabam aqui, de todo. As suas auroras, aquele espetáculo de luzes incrível, não acontecem nos polos como acontece aqui na Terra ou em Júpiter. Não, acontecem a meio do planeta. E porquê? Bem, tudo por causa do seu campo magnético, que está todo inclinado de uma forma super estranha e acaba por canalizar as partículas solares para sítios inesperados. E como se não bastasse, o telescópio James Webb descobriu um mistério ainda maior. Neptuno está a arrefecer. A sério, desde que a sonda Voyager 2 passou por lá, a sua atmosfera superior perdeu centenas de graus. É quase como se o planeta estivesse a apagar-se aos poucos. E a grande questão que fica no ar é: porquê? E não é só Neptuno que tem segredos. O seu vizinho, Urano, também tem um mistério que nos deixa gelados. Enquanto os outros gigantes gasosos libertam mais do dobro do calor que recebem do Sol, Urano é surpreendentemente frio por dentro. A teoria mais aceite? Uma colisão absolutamente brutal no passado que o virou de lado e o deixou a arrefecer muito, muito lentamente. Ok, vamos deixar os digueiros gelados para trás e rumar ao rei do Sistema Solar, Júpiter. Mas hoje não vamos falar do planeta em si. Vamos falar da sua corte, a sua família de luas. Uma família onde as desigualdades são enormes e onde gigantes convivem com autênticos seixos. Júpiter é um verdadeiro imperador, com mais de 90 luas a orbitá-lo. Mas a verdade é que quase toda essa corte é composta por migalhas. As 4 grandes luas galileanas, Io, Europa, Ganímedes e Calisto, representam sozinhas praticamente toda a massa em órbita do planeta. As outras 90 e tal são, em comparação, apenas poeira cósmica, quase insignificantes perante a majestade das 4 rainhas. Mas por que é que existe esta diferença tão abismal? A resposta está na origem de cada uma. As 4 gigantes nasceram com Júpiter, lá nos primórdios do Sistema Solar, como se fossem princesas de sangue real. As outras são apenas plebeias. Asteroides que foram capturados pela gravidade do rei, ou destroços de colisões antigas que agora vagueiam pela sua corte como eternas forasteiras. E a corte de Júpiter tem ainda mais surpresas. Mesmo dentro da órbita da supervulcânica Io, existem 4 pequenas luas seixo. A maior delas, a Malteia, nem sequer é redonda. Tem a forma de uma batata. E mais, é um dos objetos mais vermelhos de todo o Sistema Solar, possivelmente mais vermelha que o próprio Marte. O que lhe terá dado esta cor tão intensa? É mais um mistério por resolver. Vamos deixar a corte de Júpiter e aproximar-nos um pouco mais de casa. Mas não pensem que os mistérios acabaram. Pelo contrário. Agora vamos encontrar sinais de água em lugares onde nunca seria de esperar. Lugares que nos contam histórias de oceanos perdidos e de mundos que, em tempos, foram úmidos. Um asteroide, um planeta anão e Marte. O que é que estes 3 mundos aparentemente tão diferentes podem ter em comum? A resposta é uma memória. A memória de um tempo em que a água corria livremente, a moldar paisagens e, quem sabe, talvez até a dar origem à vida. As amostras do asteroide Bennu, que a NASA trouxe para a Terra, são muito mais do que simples rochas. São uma autêntica janela para o passado. Nelas, os cientistas encontraram vestígios de um mundo-mãe que já foi aquático, com minerais que só se formam pela evaporação de água salgada, e até os blocos de construção da vida. É uma verdadeira cápsula do tempo. E depois temos Ceres, o gigante da cintura de asteroides.
Mas não nos podemos deixar enganar pelo seu aspecto rochoso. Ceros pode ser o fantasma de um antigo mundo oceânico, um mundo onde a água corria à solta, mas que agora está congelado no tempo, com o seu gelo todo misturado com argila e sal. E até a cor de Marte nos conta uma história. Sabiam que o planeta vermelho nem sempre foi vermelho? Antes de ser o deserto poeirento que conhecemos hoje, era cinzento, rochoso e úmido. A ferrugem que lhe dá a cor tão característica formou-se na presença de água e espalhou-se por todo o planeta. É como se fosse o sangue de um mundo que morreu, a pintar um retrato do seu passado perdido. Deixemos para trás os ecos de oceanos perdidos e vamos mergulhar no coração do nosso sistema solar. Mas preparem-se, porque a história dos nossos vizinhos mais próximos não é sobre água e vida, é sobre fogo e destruição. É uma história de colisões violentas que moldaram os mundos que conhecemos hoje. Vênus, o nosso chamado planeta irmão. Tão parecido com a Terra em tamanho, mas tão dramaticamente diferente em tudo o resto. Uma atmosfera que nos esmagaria, temperaturas que derretem chumbo, um verdadeiro inferno. O que terá transformado este mundo num pesadelo? Felizmente, a NASA está determinada a descobrir. Com 2 novas missões, vamos finalmente mergulhar nos segredos de Vênus para tentar perceber o que correu tão mal. Mas a história mais dramática de todas é, sem dúvida, a de Mercúrio. O pequeno planeta que vemos hoje é apenas o que restou de uma catástrofe cósmica de proporções épicas. Imaginem um proto-Mercúrio, talvez do tamanho da Terra, a ser atingido por um objeto gigantesco. A colisão foi tão violenta que lhe arrancou as camadas exteriores e o atirou para a sua órbita atual, bem perto do Sol. Uma verdadeira tragédia planetária. Como diz o geólogo planetário Niccolò Marie, o Mercúrio que conhecemos hoje não é mais do que o caroço do planeta que existiu um dia. Pensem nisto por um segundo. O que vemos é apenas o coração de um mundo que foi destruído. Uma transformação violenta que nos lembra que o nosso sistema solar é um lugar de criação, sim, mas também de uma imensa destruição. Depois desta viagem, o nosso sistema solar parece um lugar completamente diferente, não acham? Muito mais estranho, mais dinâmico e mais violento do que alguma vez poderíamos ter imaginado. Já não o vemos como um lugar familiar e tranquilo, mas sim como um palco de histórias incríveis e de mistérios por desvendar. Vimos mundos de gelo a dançar com os gigantes gasosos, auroras a brilhar em lugares completamente inesperados, ecos de oceanos perdidos em simples asteroides e planetas que são apenas a sombra do que foram um dia. O nosso sistema solar é um verdadeiro baú de tesouros, cheio de histórias que nos mostram que o universo é muito mais complexo e fascinante do que a nossa imaginação consegue alcançar. E depois de tudo isto, fica a pergunta: que outros segredos incríveis estarão à nossa espera? Aqui mesmo, no nosso quintal cósmico? A verdade é que a nossa exploração está apenas a começar. E quem sabe, que outras maravilhas ainda vamos descobrir?